Salve, torcida tricolor. Bem-vindos ao Fluverse. With the release, Acosta beats one man one-on-one and another. This is still Lucho Acosta continuing on. Acosta! Oh my goodness! Hoje, finalmente, vamos falar do novo reforço do Fluminense, Luciano Acosta, ou Lúcio Acosta. Vamos ver juntos quem é esse cara, o que ele faz em campo e como ele pode se encaixar no time. Então vem comigo que a análise está caprichada. O Lúcio é um meio atacante argentino. Ele tem 31 anos e brilha na MLS, principalmente no Cincinnati. Camisa 10, baixinho, habilidoso, criativo e confiante. Ele gosta da bola nos pés, chama o jogo e distribui como maestro. Apesar de estar vindo da MLS, me impressionei muito ao ver umas imagens dele jogando. Sempre que vemos alguma contratação de uma liga mais alternativa, a gente tende a duvidar um pouco dos números. Na teoria, os jogos são mais fáceis, marcação menos intensa e a própria qualidade dos jogadores da liga tende a inchar o número dos jogadores que são levemente melhores. Mas o Lúcio não parece ser mais um desses casos de jogador mediano que só se destaca por estar numa liga mais fraca. E durante o vídeo eu vou mostrar por que acredito que ele traz muita qualidade e características que faltam muito para o nosso time. E vamos começar a nossa análise falando sobre o que ele faz melhor. Primeiro, ele tem uma visão de jogo absurda, passes que poucos enxergam. Seja com passes em profundidade, lançamentos, passes em espaços apertados, ele sempre mostra muita paciência para tomar as melhores decisões, e quando com menos tempo, mostra que também sabe se virar quando está sob pressão. Um outro ponto é que devido à altura, ele tem uma facilidade com dribles curtos e rápidos. Tem uma visão e percepção de espaço ótima, o que ajuda e muito a escapar de marcações em espaços apertados. Analisando alguns lances, percebemos também que em alguns momentos de embate físico, ele abusa do centro de gravidade mais baixo e se firma no chão. Ele busca o contato mesmo e se prende na terra. Aí ele absorve o impacto e continua de pé para seguir a jogada. Terceiro, e um ponto que na verdade me agrada muito, ele finaliza muito bem de fora da área. Tem realmente alguns golaços de chute colocado. Ele não precisa estar dentro da área para ser perigoso, coisa que nosso Flusão tem uma grande dificuldade. Temos alguns exemplos de golaços de fora da área recente, né? Mas normalmente não são chutes muito pensados, é mais uma coisa no desespero, que sinceramente nenhum torcedor espera que vai acontecer. Exemplos são os gols dos laterais esse ano, René, Guga e Samuel Xavier. Fizeram golaços de fora da área. Mas, vendo o contexto dos jogos e o retrospecto do time, é fácil entender que foi uma mistura muito maior de sorte e oportunismo e não uma coisa treinada e bem executada. Mas tá bom, Gabriel, e aí? Tá falando, mas tá faltando provar. Então, agora eu vou mostrar alguns números. Vamos analisar mais a fundo os números de finalização, coisa que sinceramente me incomoda e muito no nosso time. Para facilitar as análises, os próximos dados vão se referir aos anos de 2024, 2023 e 2022. Os dados de 2025 ficaram de fora. Juntando as 3 temporadas, em 94 partidas, ele chutou cerca de 241 vezes, uma média de 2,56 chutes por jogo. Desses 241, 109 foram no gol e 135 foram para fora. Isso dá uma taxa de 45% de acerto no gol, o que significa que quase metade dos chutes realmente vão na direção do gol, o que é um número muito alto. Ele é muito consistente para um meio atacante. Além disso, ele tem uma média de taxa de conversão de chutes em gol de 16,8%. Tá bom, isso não é nem tão absurdo. Mas na verdade é assim. Vou botar um exemplo aqui de um dos nossos atacantes, o Keno. Nas últimas 3 temporadas, ele chutou 175 vezes, 68 foram no gol e 107 foram para fora. Isso deixa o Keno com uma taxa de 38,5% de acerto no gol, 6,5 a menos que o Lúcio. Não tá satisfeito? Então eu vou apelar agora. Então é hora de comparar ele com o Germancano, simplesmente o nosso ídolo e conhecido por ser um finalizador absurdo e consistente. O Cano tem 468 chutes nas últimas 3 temporadas, 221 no gol e 247 para fora, uma taxa de conversão de chute em gol de 19,4% e 46,8% dos chutes no gol. Isso faz com que o Lúcio tenha mais ou menos 1,5% de taxa de chute ao gol menor que o Cano e 2,6% a menos de chutes que viraram gol. Então na verdade eles não estão nem tão distantes assim. E por que isso é tão importante? Justamente porque essas são características carecidas pelo nosso time. Pode ser que agora que ele tá numa liga mais forte, o número diminua, devido à falta de espaço, marcação mais pesada e etc. A questão que eu quero colocar é a mentalidade finalizadora dele e a qualidade desses chutes. Um jogador que jogava em alto nível em outra liga, chega no clube com a confiança alta. Ele vai querer entregar resultado. E já sabemos que a qualidade ele tem. Então eu prevejo um Fluminense muito mais letal de agora em diante. E só para dar uma pimentada nesses números,
O Fluminense fez 16 gols de fora da área nos últimos 3 anos. Já o Lúcio fez 5. Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nos últimos 3 anos ele fez basicamente 30% dos gols do Fluminense de fora da área. Então, você imagina o que ele tem a agregar para esse time. É uma qualidade que carece muito ao Fluminense, muito. Os jogadores, eles, apesar de tentarem chutar de fora da área de vez em quando, dá pra ver que não é uma coisa que o Fluminense faz bem. São dados impressionantes, mas ele não chegou para substituir o Cano, e sim para fazer um papel de Ganso, que esse ano, infelizmente, devido ao problema cardíaco, ainda não conseguiu render no campo, né? Além da saída do John Arias, que na ausência do Ganso, estava fazendo esse papel de construtor de jogadas. Nosso time tá sentindo muita falta desse construtor, né? Desse meia cerebral. Esse cara que faz o jogo girar com passes importantes e precisos. Ele quebra a linha de defesa com passes, com a visão de jogo dele. Então vamos falar de passe agora. Os números mostram que o Acosta é um jogador extremamente consistente na criação de jogadas. E seus passes não são apenas para enfeitar o jogo, mas sim para gerar perigo real. A maior prova de sua capacidade de criação está no número de assistência e passes decisivos. Nos últimos 3 anos, ele tem 45 assistências e cerca de 2,5 passes decisivos por jogo. Em média, ele cria 2 grandes oportunidades de gol por partida, o que coloca ele entre os melhores meias da liga em que atuava. A precisão também é alta, o que indica que ele não apenas tenta, mas também acerta. Sua taxa de acerto de passes se mantém em torno de 80%. Para um jogador que arrisca passes no ataque, esse é um número muito bom. Uma das suas maiores capacidades é colocar a bola no último terço do campo. A taxa de acerto de passes que quebra as linhas de defesa é alta, mostrando que ele é um jogador vertical e objetivo. Em média, Acosta tentou aproximadamente 5,2 passes para o terço final por jogo e teve uma impressionante taxa de acerto de 75%. Agora vamos fazer uma comparação com o nosso gênio Ganso. Leve em conta que para os números de passe, a comparação não fica muito justa, porque para converter os passes em assistências, o jogador depende muito da capacidade dos companheiros de fazer o gol. Então fica uma coisa muito subjetiva, mas não deixa de ser uma boa oportunidade de ilustrar a situação. O Acosta tem uma média de 15 assistências por ano, cerca de 2,4 passes decisivos por jogo e uma média de 5,2 passes para o terço final por jogo. Ele tem uma alta taxa de acerto de passes em geral, com cerca de 80% aproximadamente. Ou seja, o perfil do Acosta é um jogador vertical e direto, tá sempre buscando o passe que quebra a linha defensiva. Então ele arrisca mais para criar chances de gol. Os números de assistências e passes decisivos são altos, mostrando que ele é um jogador ligado no modo ofensivo de forma constante. Já o Ganso tem uma média de aproximadamente 8 assistências por ano, cerca de 1,5 passes decisivos por jogo e uma média de 4 passes para o terço final por jogo, com uma altíssima taxa de acerto, acima de 85%, e a precisão dos passes em geral é de aproximadamente 90%. O perfil do Ganso é o de jogador mais posicional e orquestrador. Ele tem uma precisão de passe fora de série e controla o ritmo do jogo. Embora ele crie menos chances diretas de gol que o Acosta, ele raramente erra um passe e é fundamental para a posse de bola e construção das jogadas. Vemos isso nos jogos. O Ganso gosta de valorizar a posse de bola. O time procura ele para ter mais calma, mas ele também sabe acelerar o jogo com passes agudos. Só não é de forma tão frequente quanto o Acosta. Então, quando a gente para analisar os números, a gente entende que o Acosta ele é um meio atacante que vive de criação. A consistência nos passes decisivos, combinada com a alta taxa de acerto, faz dele um motor de criação voltado para o ataque. Ele não é um jogador que se esconde em campo. Ele busca a bola e tenta, da melhor forma possível, armar as jogadas, seja com passes decisivos, dribles ou chutes precisos. Então, como o Renato pode aproveitar ele da melhor forma? Eu acredito que a melhor forma é dar liberdade para ele, para se posicionar como ele quiser no ataque. Mas como assim? Basicamente, ele vai fazer um pêndulo. Ele pode jogar tanto centralizado, quanto cair para a ponta direita ou para a ponta esquerda, para poder jogar perto dos atacantes. O Fluminense em si gosta muito de jogar pelas laterais, dificilmente ele joga muito pelo meio, então essa possibilidade dele jogar um pouco mais aberto também, dadas as características dele de passes bons e dribles rápidos, acho que combina muito com o jogador. Mas ele também pode jogar muito bem pelo meio, porque o Fluminense tem volantes que são de um papel mais misto, eles defendem e atacam muito bem. Jogadores como Hércules, Martinelli e Nonato, eles não têm esse papel muito definido como aquele volante quebrador. Tendo um jogador como a Acosta na frente, que tem uma qualidade de passe muito boa e sabe finalizar muito bem, vai potencializar e muito a presença no ataque dos nossos volantes, porque eles não vão precisar se preocupar tanto com a criação, que, na minha opinião, não é o forte deles. Tirando um pouquinho ali o Martinelli, que pra mim não pisa tão bem na área, mas tem uma distribuição boa de bola. O importante é ele dar ao Fluminense mais uma opção de quebrar defesas fechadas. Quantas vezes a gente vê aquele jogo ruim demais
que só tem bola cruzada na área, são 500 bolas cruzadas, todas são cortadas pelos zagueiros, porque, convenhamos, né, o ataque do Fluminense não é um ataque alto, 200 passes para trás e outros 200 passes pro lado. Então, o futebol do Fluminense muitas vezes fica muito burocrático e sem criatividade. Com o jogador com a inteligência dele, esse tipo de coisa tende a ficar no passado. Só nos resta torcer para ele render muito no nosso time. Mas e aí, torcedor? O que você acha? Ele tem potencial para ser esse maestro do nosso time? Ou será que ele vai ser mais um que vem e não rende? Comenta aí embaixo qual é a sua expectativa para ele, deixa um like e se inscreve no canal.